Veja, meus queridos, a única coisa que Jesus comparou a Deus, que Jesus, entenda bem o que o padre quer dizer, tá bom? Que Jesus respeita. Você tem que respeitar o adversário, não é assim? Você tem que respeitar o adversário. Não entra de salto alto que você perde o jogo. Respeita o adversário. Se tem uma coisa que Jesus respeitou, ele falou, opa, o jogo é duro. Aqui, rapaz, se brincar vai pros pênaltis, nós perde. É o dinheiro. O dinheiro é a única coisa que Jesus chamou de Senhor, chamou de Deus. O dinheiro é o Deus desse mundo. O dinheiro é a lógica do mundo. É o evangelho, não podeis servir a dois senhores. Você vai amar um, vai odiar o outro, né? Vai ser fiel a um e infiel ao outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, Jesus está nos dizendo aqui que assim como Deus tem um reino e uma governância, assim como Deus tem princípios, o dinheiro também tem princípios. O dinheiro ele tem uma lógica nele. O dinheiro ele exige coisas. Meus queridos, o dinheiro muito mais do que nos dar, o dinheiro nos pede. Tem gente que verdadeiramente vive a serviço do dinheiro que tem ou quer ter. Ele é escravo daquilo. E o dinheiro ele tem lógicas. A lógica do acúmulo, a lógica do aumento, a lógica do luxo, a lógica do saco sem fundo da insatisfação. Você já tem tudo que queria ter, tem mais do que todo mundo tem, não tá bom. A lógica da idiotia, do supérfluo, de coisas que não é possível que custe tão caro aquilo ali, chega a ser ridículo. E por isso mesmo produz tanta maldade, tanta injustiça, tanto sofrimento. Porque o dinheiro, quando vira Deus e Senhor, o ser humano já não enxerga no outro humano um irmão. Enxerga no outro humano um objeto, um instrumento, que custa caro, inclusive. Eu podendo tirar tudo que é direito dele, para eu ter mais, né? Melhor. Então, é Jesus que está dizendo, ou serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Portanto, quem quer ser bem-aventurado, vai entendendo nesse caminho da bem-aventurança, que nós precisamos usar do dinheiro na finalidade da nossa santificação, das boas obras e do reino de Deus. Senão, o dinheiro nos usa, né? Veja, Deus aqui, Jesus aqui, né? Não está falando que a gente não deve trabalhar, que a gente não deve se preparar para a vida, né? Mas quando a gente compreende isso, a gente coloca menos esperança, né, e menos ânsia na previdência e confia mais na providência de Deus, né? Mas veja, queridos, Deus nos deu o mandamento do trabalho, Deus nos deu essa responsabilidade. Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, honrar compromisso, eu preciso aprender a não gastar mais do que ganho, eu preciso guardar, enfim, fazer um pezinho de meia. Aí cada um sabe o que custa por mês para viver. Você tem filho, não tem filho? Enfim, cada família de um tamanho. Mas veja, nós precisamos aprender, minha gente, a depender de Deus, né? E a saborear as alegrias que são de graça. Porque as coisas mais gostosas da vida, o dinheiro não pode comprar, né? Jesus fala que olhem para os pássaros, né? Olhem para as flores do campo. Gente, quanto custa enxergar? Quanto custa ver? Quanto custa o paladar? Tudo aquilo que de fato é o melhor, Deus já deu de graça, né? E às vezes por causa de dinheiro e luxo, a pessoa não percebe e não saboreia a própria vida, né? Mas Jesus vai dizendo então, não vos preocupeis assim, dessa forma. Até porque os pagãos é que procuram essas coisas. Veja, o que meu coração está procurando? Às vezes, eu estou usando até de Deus e de religião para procurar o que o pagão procura, né? E nós vemos hoje, dentro da fé, tem cada coisa esdrúxula. Quer dizer, a Bíblia, o reino, o culto a Deus, tudo em função da prosperidade material, da vaidade física, né? De um culto à carne e ao luxo, né? E como tem gente que concorda com isso, que não vê problema nisso. Pessoas que em nome do reino de Deus você vê que aquela pessoa que fala de Deus e que vive do reino de Deus, não que o operário não seja digno do seu salário, mas você vê que aquela pessoa custa caro, né? É um escândalo isso para o reino de Deus. Mas é mais escandalizante isso que a pessoa não perceba que é escândalo e que ela tem um público que não acha que é um escândalo. Sabe? Às vezes a gente olha, você vê isso, pregadores, pastores, essa mistura de coaching com não sei o quê. Você vê que aquela roupa, que aquele relógio, que aquela harmonização facial, você vê que aquilo custou muito caro e foi feito com o dinheiro do reino de Deus. E que no fundo é isso que a pessoa procura, é isso que a pessoa quer. São os pagãos que procuram certas coisas. A nós não nos convém estar procurando essas coisas. E aí Jesus diz,
O Pai do céu sabe do que você precisa. O problema é que a gente acha que precisa de coisa que Deus olha e fala, não, você não precisa. Fala, eu preciso sim. A gente precisa se harmonizar com a vontade de Deus, né? Aí Jesus diz, pelo contrário, vou grifar aqui com o meu verde palmeiras, pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Aí Deus dá mais, Deus dá menos, Deus é Deus, né? Mas olha lá. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, buscar a minha santificação pessoal, quem eu sou, o que eu devo a Deus, à igreja, ao próximo. Minha missão de vida é qual? Buscar o reino de Deus, promover o reino de Deus e a sua justiça, estar ajustado em Deus. Essa aqui é a meta, esse aqui é o esforço, aqui que está o suor, aqui que deveria estar o melhor do meu tempo, da minha inteligência, do meu talento, em trazer para dentro de mim o reino e ser instrumento desse reino. Aí Jesus diz, se for assim na sua vida, as outras coisas vão ser dadas a você. Gente, quando Deus é o Senhor, quando Jesus é o Senhor, quando o que me queima é um desejo de ser amigo de Jesus, quando o que me queima é um desejo de fazer Jesus ter mais amigos, quando eu não me nego a Deus, quando eu estou nesse eis-me aqui, Senhor, faças em mim segundo a tua vontade, quando esse é o meu critério, quando o dinheiro não me atrasa mais na minha busca por Deus, quando o dinheiro não me condiciona a não buscar a Deus, quando o dinheiro não atrapalha essa minha agenda, que é buscar o reino de Deus, a sua justiça, que passa pela caridade aos pobres, que passa pela evangelização que a igreja tem que fazer, que passa por eu mesmo me entender como sal da terra e luz do mundo em algum assunto, em algum âmbito, Deus colocou algo em mim a ser dividido com o outro. E quando o dinheiro não atrapalha mais nada disso, Jesus diz, você está buscando o reino e a justiça, então todas as coisas, amigo, te serão dadas. Então estude. Você pode fazer uma pós-graduação? Vai fazer. Vai ter um curso não sei do que lá na tua profissão? Vai fazer. Mas não permita que nada disso interfira nisso tudo. À medida em que não interfere, tudo isso atrai bênçãos, inclusive financeiras, materiais. Mas nós precisamos entender isso aqui. Nós não buscamos a Deus para ter coisas, nós buscamos a Deus e até acabamos por ter coisas, porque Deus é Pai, Deus é bom. E você ouviu o Evangelho, Ele cuida das aves, cuida dos lírios do campo, nem Salomão, enfim. Confiemos no Senhor, meus irmãos. Não nos neguemos a Deus e ao seu reino. E aí Jesus diz, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Amanhã já vai ter preocupação de amanhã. Você fica com as preocupações do hoje só. A cada dia bastam seus próprios problemas, cuidados, fardos e pesos. Aí cada tradução coloca de um jeito. A cada dia basta o cuidado, o peso e o fardo do dia. E em tudo isso, Deus cuida de nós. Deus provê na nossa vida. Portanto, ninguém pode servir a dois senhores. Ou Deus, ou o dinheiro. Quem tem regrado e condicionado meus valores, minha agenda, minha vida, quem tem sido o motivo das minhas alegrias, das minhas tristezas, o dinheiro tem sido o motivo pelo qual faço ou não faço, não pode ser ele, tem que ser Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.